Porque agora nós estamos recebendo o senador professor Pedro Chaves para conversar conosco, porque foi lançada no Senado Federal na última quarta-feira a cartilha do novo ensino médio. O que é importante saber, hein? A publicação ela apresenta de maneira didática as mudanças na estrutura curricular da educação brasileira. Impressa pela gráfica do Senado, a cartilha será distribuída nas escolas de todo o Brasil, a começar pelo nosso estado, o Mato Grosso do Sul. A iniciativa, claro, é do senador Pedro Chaves, relator da lei número 13.415/2017, que cria aí o novo ensino médio. Senador Pedro Chaves, muitas mudanças? Bom dia, é um prazer tê-lo novamente aqui no programa Tribuna Livre. Somente bom dia a você, Marquinhos, bom dia ao Sérgio Cruz, e quero agradecer ao Cacá pela oportunidade de falar aqui na Rádio Capital sobre o lançamento dessa cartilha que ocorreu na Biblioteca do Senado Federal. Houve mudanças significativas e importantes. Nós atualizamos, na verdade, o ensino médio no país, que estava defasado totalmente no ensino oferecido na Ásia, Estados Unidos e principalmente na Europa. Com isso, nós estamos concatenados realmente com a modernidade e temos certeza que com isso também vamos diminuir a taxa de repetência e evasão da educação do ensino médio no país. Quando é que começa a distribuição da cartilha, senador? A cartilha, eu já estou começando a fazer palestras nas escolas de ensino médio do país, primeiro do estado de Mato Grosso do Sul, e à medida que eu vou realmente expondo as mudanças, eu estou distribuindo a cartilha, que ela é de forma extremamente didática. Por que eu fiz a cartilha? Razão muito simples. No nosso gabinete, tanto em Brasília como em Campo Grande, nós tínhamos uma demanda muito grande por parte de professores e alunos sobre a nova mudança do ensino médio. Então nós achávamos que deveríamos fazer uma cartilha bastante simples, mas que fosse bem didática e pedagogicamente compreensível. Então eu resumi toda a reforma em 11 perguntas, bem simples, aquelas mais frequentes, de forma que assim o aluno vai ter o entendimento perfeito quão importante foi essa mudança do ensino médio. Bem, eu queria saber só desculpa a minha ignorância, do senador, mas essa lei entra em vigor quando? A lei a mudança do ensino, já no próximo ano escolar já entra em vigor? Na verdade, a nova lei ela tem duas partes. Uma parte fixa, né, chamada Base Nacional Curricular, que é comum em todo o Brasil e obrigatório em todo o Brasil, que é a parte comum, né, que todo mundo tem que saber. História, geografia, português, mesmo um pouco noções de física, química, biologia, enfim, essa noção geral todo mundo tem que ter. E tem uma parte flexível, que é a parte que nós chamamos de itinerário formativos, onde o aluno já começa a definir a sua carreira, né? Então é importante, essa parte flexível na verdade, definida pelo Estado. E essa Base Nacional Curricular é definida pela União. Nós estamos aguardando o Conselho Nacional de Educação definir a Base Nacional Curricular, que está ainda em elaboração. Acreditamos que até o final do ano estará pronta. A partir daí, a escola terá um ano para implantar esse novo modelo de educação do ensino médio. Agora, senador, professor Pedro Chaves, o senhor estava conosco já na entrevista anterior a respeito aí da escola sem partido. Qual a sua opinião com relação a isso, já que o senhor milita há muitos e muitos anos na área da educação? É muito importante. Nós tivemos uma audiência pública lá em Brasília com Cristóvão Buarque, que é um grande educador, sobre esse tema, onde tínhamos diversos professores, alunos e autoridades em geral na área educacional. E se discutiu exaustivamente esse assunto. Na verdade, eu não comungo a ideia da escola sem partido, porque ela anula praticamente a participação do professor. Quando você fala que é possível ministrar determinado curso, uma determinada disciplina, sem que haja uma participação do professor, você, na verdade, torna o professor um verdadeiro robô. Não é possível você simplesmente, por exemplo, vai dar aula de filosofia, falar sobre teoria socrática, por exemplo, teoria platônica, sem que haja comentário do professor em relação, realmente, ao que é a teoria de Sócrates, ou a teoria de Platão, ou mesmo na área de jornalismo mesmo. É sempre importante que o professor emita sua opinião sem doutrinação, sem ideologia. Ele mostre, na verdade, toda aquela experiência dele adquirida. Porque você mesmo, quando vai ler um livro, no livro tem o viés do professor. Ele coloca o seu ponto de vista. Embora ele vai dar o assunto, ele faz comentários. E isso enriquece realmente a aula.
Senão não adianta nada a formação do professor, tudo aquilo que ele agregou. Você simplesmente se dedicar, você pode transferir então essa aula para um robô. Bem, o senhor já está, não é, representando o Mato Grosso do Sul e toda a população no Senado há praticamente um ano, não é? As conquistas do nosso Estado e as dificuldades hoje, dificuldades políticas e as dificuldades que passa o país financeiramente. Qual a análise que o senhor faz hoje dessa situação? Nós temos um problema bastante delicado hoje, que é a crise econômico-financeira do país. Nós sabemos, nós temos um déficit público de 139 bilhões, né, que talvez aumente mais 20 bilhões, esse déficit, e é uma herança que, na verdade, o presidente Temer recebeu, né, dos governos anteriores. E essa herança foi devido, na verdade, à gastança que houve no governo anterior. Nós tivemos, o Temer recebeu um déficit de 600 bilhões de reais, só em desoneração tributária, que foi concedida pelo governo da Dilma. E isso trouxe problemas e consequências graves. Agora estamos tentando recuperar esse problema com algumas reformas que são essenciais, como a reforma trabalhista, a reforma previdenciária. A própria reforma política vai ser importante nesse processo, porque vai minimizar os gastos muito grave com a campanha. Por exemplo, está se falando num fundo, né, político de 3 bilhões e 600 milhões, que eu sou radicalmente contra. Não é possível o trabalhador ele lutar para pagar seus impostos e ser gasto isso em propaganda eleitoral. Então, sou contra, já manifestei isso claramente para realmente a própria base do governo. E é fundamental que o país retome seu desenvolvimento. Isso está acontecendo lentamente, mas está ocorrendo. Hoje, por exemplo, já temos uma inflação abaixo de 3%, a taxa de juros está em 9,25%, coisa que não acontece há muitos anos, e nós estamos notando o aumento de emprego. Por exemplo, no primeiro semestre agora de 2017, nós conseguimos criar 107 mil vagas novas, isso que foi importante. Quer dizer, nós estamos começando a retomar. E isso, na verdade, afeta, essa crise do governo federal, afeta os municípios. A preocupação minha, que eu sou um senador municipalista, eu realmente tenho colaborado com todos os municípios, eu às vezes procuro buscar recursos e vejo dificuldade no governo federal. Mesmo assim nós estamos conseguindo alocar recursos, mas as dificuldades é o problema da economia. Resolvemos o problema da economia, vamos resolver o problema político. E o senhor falou aí em 107 mil novas vagas de emprego, mas infelizmente quase 14 milhões de desempregados no país. Isso deve demorar um pouco para que a gente consiga, né, equacionar essa situação. E claro, como é que ainda se consegue recursos em Brasília com toda essa situação política e financeira que vive o país? Ainda está conseguindo arrancar recursos para os municípios e para o estado de Mato Grosso do Sul, senador? Bom, existem as emendas obrigatórias que o governo tem que alocar, e essas são fundamentais, e eu já fiz a distribuição, principalmente para os municípios mais carentes, aqueles que nem conseguem pagar a folha de pagamento. Nós estamos realmente alocando recursos, colaborando efetivamente com esses municípios. Haja visto que eu percorri o Cone Sul semana passada e tive a grata satisfação de que eu senti que o que eu mandei aliviou bastante a situação dos municípios. Mas mesmo assim existe alguma gordurinha, né, nos municípios, e a gente consegue alocar ainda recursos. Também o Ministério das Cidades, que é fundamental, que vai diretamente ao encontro do município. Quais são as áreas mais preocupantes hoje? Claro que cada município tem a sua peculiaridade, não é? Mas a saúde ainda é um problema em todos os municípios do nosso estado? Muito grave. Eu falo até que a saúde está no CTI, viu? Infelizmente. Mas saúde, educação, menos um pouco, preocupação bastante agora com segurança pública, e todos os municípios querem asfalto e drenagem. Eu tenho notado a grande prioridade tem sido isso. Então nós temos entrado em contato com o Ministério da Infraestrutura e temos conseguido recursos, com a ajuda também do governo do estado, que tem colaborado da sua forma, né? E mesmo assim eu sinto que há necessidade de alocar muito mais recursos. O município está muito carente. Eles precisam do apoio do governo federal e do governo estadual, para que eles possam com certeza encontrar o seu caminho, né, e melhorar a qualidade de vida dos munícipes.
Com relação, nós sabemos do trabalho realizado pelo senador Pedro Chaves para a revitalização do centro da nossa capital, Campo Grande, né? Foram 56 milhões de dólares. Como é que está esse projeto? O senhor anda conversando com o prefeito Marquinhos Trade com relação a isso? Nós alocamos esse valor que é quase 180 milhões de reais e está na hora da licitação. A licitação tem que ser internacional, não pode existir atraso. Eu vou entrar em contato, inclusive, com a prefeitura, porque eu sou corresponsável, já que eu participei ativamente desse financiamento. É necessário que não haja atraso para que as obras sejam realmente concluídas no tempo de, no máximo, 2 anos. Bem, claro que quando se fala nessa situação política do país, nós precisamos pensar 2018, não é, senador Pedro Chaves? O senhor acredita que neste ano de 2018, ano de eleição, vai ser uma eleição mais complicada, ou a população ela está mais consciente e também sabe da sua responsabilidade na hora do voto? Porque é muito simples, olha, mas aquele determinado político envolvido em falcatruas, desvio de dinheiro, recebeu propina, mas na hora do voto parece que o eleitor esquece e vota naquele mesmo que durante 2, 3 anos ele ficou ali falando mal pelas esquinas. O senhor acredita que hoje o eleitor brasileiro, o eleitor sul-mato-grossense, ele está mais consciente? Eu acredito que hoje ele está muito mais consciente. Eu acho que tem que mudar a forma de fazer política. É necessário que haja essa consciência e que ele vote muito. É importante, à medida que a gente vai votando, a gente vai aprendendo esse processo. E lembrar sempre que o voto ele faz uma vez, mas significa que ele vai ter que ficar com o candidato eleito durante 4 anos ou 8 anos. Então, eu acredito que vai ter uma mudança de postura do eleitor. Primeiro, que os recursos serão muito diminutos, valores extremamente pequenos. Por exemplo, para a presidência da República se falava em 400 milhões. Eu acredito que vai ter que reduzir isso para talvez 10% desse valor, ou 15%. Porque, na verdade, nós não temos mais o financiamento de empresa, pessoa jurídica não existe. Esse fundo, nós vamos lutar para que ele diminua, porque é muito elevado, porque, na verdade, os candidatos disporão de muito menos recursos. Ele vai ter que falar diretamente com a sua comunidade, ele vai ter que fazer compromissos reais. Eu acredito que, na verdade, vamos ter uma campanha mais barata em todos os sentidos. Vai depender muito de que o candidato possa ter um conhecimento do seu eleitorado e ele fale diretamente ao eleitorado. E o eleitorado tem realmente essa obrigação de entender que ele é o grande responsável pelas coisas que existem aí. Ele tem que saber votar e votar para os candidatos que possa agregar algo para a sua comunidade e para ele mesmo. São 8h24, nós estamos conversando com o senador, professor Pedro Chaves, e eu quero dar um recadinho para você. Você quer trocar de carro? Novo ou seminovo, você sabe, é na Percal. Percal é Nazaré. O telefone é o 3348-1100. Percal, orgulho de ser sul-mato-grossense. Acesse a loja virtual percalchevrolet.com.br. Percal, aqui você pode mais. 8h25. E a reforma política, senador? A população ouve aí falar reforma da Previdência, reforma trabalhista. Poxa, mas será que nós, trabalhadores, seremos prejudicados? E aí também se fala em reforma política. Quando o assunto é reforma política, parece-me que não sai do lugar. Os políticos, não, mas isso aqui, será que vai ajudar, vai prejudicar? E aí começa a pensar nele mesmo. O que é que seria importante neste momento, para 2018, da reforma política? Na sua opinião, o que é que seria importante para o país? Em princípio, já se fala do projeto do Ricardo Ferraço, né, que é o senador pelo Espírito Santo, onde ele já colocou cláusulas de barreira. 2% os partidos vão ter que ter 2% de parlamentares em 14 estados. Isso significa que dos 30 partidos vamos reduzir para 12 ou 13 partidos. Isso já é muito importante. Já é um ponto importante. Pelo menos a interlocução do executivo com os partidos será muito mais simples. Por outro lado, também, nós estamos falando no distritão, onde quem tiver mais votos são aqueles que efetivamente ocuparão cargos seletivos. Por exemplo, hoje nós temos um viés grave, que eu acho. Os deputados estaduais, federais, os proporcionais, né? Uhum. Geralmente os votos, eles são eleitos pela proporcionalidade que tem os partidos.
com o distritão, quem tiver mais votos vai ocupar os lugares nas assembleias, na Câmara. Isso acho que vai ser um dado importante. Agora, é possível se resolver ainda esse ano e para colocar isso em 2018 já em prática? É possível porque a comissão da Câmara já aprovou o distritão. Eu presumo que existe alguma gritaria, mas eu acho que é mais justo, sabe? Quem tiver mais votos deve assumir realmente a sua função. Vira, na verdade, um voto majoritário para todo mundo, né? E a ideia é, no ano 2022, mudar para o voto distrital misto, né? O importante é que agora seja o distritão, que é aquele que tem realmente o apoio, pelo menos, de todo o Senado. E 2018, já que nós estamos falando na eleição, qual é a pretensão do senador Pedro Chaves? Já que o senhor falou neste ano, olha, quem sabe para majoritária, para deputado, para governador do estado, e aí o senhor falou, olha, é possível, mas preciso de apoio, porque ninguém caminha sozinho, preciso de apoio de outros partidos políticos. Como é que está essas conversações? Houve grande sondagem em relação ao meu nome por diversos partidos para eu ser a tal terceira via, né? Porque achava que era plenamente viável. Eu avaliei bastante tudo isso, mas eu estou optando ainda de tentar a reeleição para senador. E tenho a convicção de que a população vai entender que eu tenho feito um trabalho muito consciente, principalmente em relação aos municípios, e eu estou totalmente familiarizado com o Senado. Isso eu acho que é muito importante, essa experiência, então eu continuarei pleiteando o Senado. Senador Pedro Chaves, quero agradecer a participação no programa Tribuna Livre nesta manhã de segunda-feira, parabenizar pelo trabalho que vem sendo realizado no Senado Federal, representando muito bem a população de Mato Grosso do Sul, que continue trabalhando. Nós sabemos das dificuldades, não é? Mas que continue trabalhando, principalmente pelos municípios, que esses sim estão com muitas dificuldades financeiras, alguns aí com dificuldade de manter o salário dos funcionários públicos em dia, outros já pensando como pagar o 13º. E claro, que aí eles precisam realmente, né, para continuar tocando esses municípios de verba estadual e federal. E nós temos certeza que o senhor vem trabalhando aí para que consiga, juntamente com esses prefeitos, ajudar o Mato Grosso do Sul. Nosso muito obrigado pela participação, o microfone à sua disposição. Eu agradeço muito, Marquinhos, agradeço muito o Sérgio Cruz pela oportunidade e dizer que, na verdade, 85% dos municípios estão com problemas. É necessário que o governo federal e o governo estadual possa continuar ajudando e para que os municípios possam se adimplir, né, todos os problemas que eles realmente têm, principalmente folha de pagamento, 13º e os investimentos para garantir emprego e renda dos municípios. Eu continuarei trabalhando pelos municípios, que é realmente o cidadão mora no município e o município tem que ser forte para que o Estado seja forte. Então estarei sempre ao lado deles. E quero agradecer ao Cacá pela oportunidade aqui na Rádio Capital e principalmente Marquinhos, você e o Sérgio Cruz por essa oportunidade e me coloco inteiramente à disposição. Muito obrigado.